Quero agradecer a Deus pela vida, pela minha idade e por essa manifestação da querida Igreja de Marabá. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. E é o seguinte, a Igreja Assembleia de Deus em Marabá está de cabeça para baixo. Também quero agradecer a Deus pelo privilégio, de ter o meu pastor. E tudo isso após o escândalo envolvendo o pastor Sales Batista, o seu filho Kennedy Sales e sua nora, Luciana Sales. Então quero agradecer a toda a igreja, ao ministério em geral, por tanto carinho, por tanto amor. Mas eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu vou trazer aqui notícias quentes de uma nova investigação que acabou de sair, trazendo muitos novos detalhes que você nem imagina do que aconteceu. Cuidado com a ansiedade, para não abraçar mais coisas materiais do que as espirituais, do que a família. Porque eu acredito que até agora o que você sabe é o seguinte: a missionária Raquel Viegas, esposa do pastor Sales, estava desconfiada que ele estava traindo ela. Ela decidiu então contratar um detetive particular. O detetive fez o trabalho dele, reuniu fotos, conversas, imagens de câmera de segurança e fez o trabalho dele certinho. Porém, a missionária Raquel não esperava que a pessoa com quem seu marido estava saindo seria a própria nora. Porque ele é ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. E se você abrir a sua casa, você der brecha para ele, ele entra. E é o seguinte, eles já vinham tendo esse caso há mais ou menos 6 anos. Esse já vem sendo considerado o pior escândalo de todos os tempos da igreja. O pastor Sales errou? Sim, errou feio. Ele passou longe daquele versículo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porém, esse caso vai muito além do que uma simples traição. Todo mundo está demonizando o pastor Sales. Ele está sendo colocado como pivô de tudo isso que aconteceu. É claro que ele tem a participação, não tem como negar. Mas agora eu vou trazer para vocês informações quentíssimas de uma nova investigação que aconteceu, que mostra que a nora, que é ex-garota de programa, inclusive, ela é ex do Job, e seu filho Kennedy armaram uma grande cilada para ele. E ele acabou caindo no laço do passarinheiro. E a convenção do Pará se prepare, porque Jesus vai soprar o vento. Acompanhe comigo essa investigação e tire suas próprias conclusões. A instituição pode esconder, ou a política dos homens pode esconder, mas quando a espada de Jeová descer... Neste momento acontece aqui na Igreja do Novo Horizonte uma reunião com todos os pastores da Assembleia de Deus Missão em Marabá, após o escândalo envolvendo o pastor Sales Batista, seu filho Kennedy Sales e a nora Luciana Sales. O escândalo que resultou no afastamento do pastor Sales Batista de Souza da presidência da Assembleia de Deus Missão em Marabá e da vice-presidência da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Pará revela um enredo ainda mais grave. Denúncias apuradas pela reportagem apontam o filho do pastor, Kennedy Sales, como principal articulador de um plano para concentrar poder, controlar o patrimônio da família e interferir diretamente na estrutura da igreja, utilizando a exposição moral do próprio pai como instrumento de coerção. A máscara, eu engano homens, mas Deus conhece o testemunho interno. E se não se arrependerem, Sales Batista de Souza não é um pastor qualquer. Ele assumiu a presidência da Assembleia de Deus Missão em Marabá em agosto de 2003, há mais de 22 anos. Jornalista e bacharel em teologia com curso reconhecido pela UFPA, Sales construiu uma carreira sólida dentro do sistema assembleiense paraense. Fontes internas da denominação afirmam que o caso não se resume a um relacionamento extraconjugal, mas a uma estratégia deliberada de dominação familiar, patrimonial e institucional, construída ao longo de anos. Segundo informações colhidas, Luciana Sales foi apresentada a Kennedy pelo próprio Sales Batista. À época, Kennedy era casado com um empresário do ramo de vestuário da Cidade Nova. Fontes relatam que Luciana atuava como garota de programa quando conheceu Kennedy, com quem passou a manter um relacionamento extraconjugal até a separação do então casamento. Paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder adentrar na casa de vocês, estar em qualquer lugar onde possamos juntos servir a Deus, adorar a Deus. Posteriormente, Luciana passou a integrar um núcleo familiar e religioso, assumindo posição de destaque ao lado de Kennedy. Foi nesse contexto que, segundo relatos consistentes, se consolidou um plano para fragilizar Sales Batista e deslocar o controle do patrimônio familiar. As apurações indicam que Kennedy sempre soube do relacionamento mantido entre o pai e sua esposa e agiu de forma conivente, permitindo que a situação avançasse.
Quando ele assumiu, a igreja tinha 55 templos. Hoje são 132 templos espalhados estrategicamente por Marabá, com aproximadamente 17 mil membros e simpatizantes. Por ser pastor da igreja de Marabá, que sabe fazer festa, sabe ir em busca de recursos, sabe orar. Mais grave, teria sido Kennedy o responsável por convencer a esposa a seduzir o pai. O objetivo, segundo fontes ouvidas, era criar um mecanismo de chantagem moral, deixando Sales Batista vulnerável e afastado das decisões estratégicas. Relatos indicam que Kennedy não tinha interesse em trabalhar, dependia financeiramente do pai e pediu grandes quantias de dinheiro durante anos. Quando Sales interrompeu a ajuda financeira, o filho teria acelerado o plano, utilizando o relacionamento proibido como forma de pressionar e controlar o pai. A convenção do estado do Pará vai ficar sabendo de um grande escândalo. Durante sua gestão, foram inaugurados institutos teológicos, orquestras, canais de TV como a TV Cairós e projetos de expansão que alcançaram até missões internacionais na Venezuela, Bolívia, Chile e Peru. Ainda segundo as informações apuradas, o envolvimento entre Sales e Luciana teria se mantido por cerca de 6 anos com pleno conhecimento de Kennedy. Raquel Viegas, esposa de Sales Batista, passou a desconfiar ao perceber que as câmeras de segurança da residência eram desligadas sempre que ela viajava para cuidar da filha Kelly Raquel, que enfrenta graves problemas de saúde após sofrer um AVC em outro estado. Diante da recorrência, Raquel contratou um detetive particular que instalou câmeras ocultas em pontos estratégicos da casa e passou a monitorar o imóvel 24 horas por dia. Foi a partir desse material que, segundo as fontes, ficou evidente a participação direta de Kennedy, que levava a esposa à residência da família durante as ausências da mãe. Sales Batista não era apenas líder local. Ele também ocupava o cargo de vice-presidente da Comiadepa, a Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no estado do Pará, que é a convenção número 1 do Brasil, com mais de 100 anos de história e ligada diretamente à CGAD, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Que Deus vai permitir sair para fora, assim diz o Senhor, que o estado do Pará vai virar de perna pro ar. Deus vai fazer um reboliço aqui nesse estado. Eles afirmam que Raquel Viegas controla cerca de 90% do patrimônio da família, incluindo bens e estruturas ligadas à igreja. A retirada dela do centro das decisões abriria caminho para que Kennedy exercesse controle absoluto. E eu quero falar muito sério, vou falar, mas é muito sério agora o que eu tenho para falar. Não tô aqui para falar nada político, não tô falar nada secular. Mas eu não posso deixar de falar porque eu já sei até as frases e até os comentários que eu irei ler. Eu sei até o que eu vou ouvir. Você não pode opinar porque você é divorciada. Quem é você para falar sobre isso? Se você já casou não sei quantas vezes, são as frases que eu mais escuto. Então, se você quer me ouvir, fique aí, tá? Fique aí. Nós acordamos hoje, ontem, já começou ontem, a internet está cheia, né? A internet está cheia. E eu tô recebendo algumas DM como se eu tivesse culpa de algum pecado alheio. Você não vai falar não, você não vai opinar não, você não vai falar sobre isso não. Mas eu percebi que os sites seculares e as pessoas que não são da igreja estão todos comentando, porque as pessoas são como abutres que adoram mídias podres para falar mal das pessoas. E não é sobre mim agora. É sobre a nossa igreja, sobre as nossas convenções. É sobre o que Deus já tem falado, sobre Deus usar os profetas, sobre usar os pregadores, que hoje pode se tornar um grande crime. Um profeta também profetizar contra pecado de Acabe, contra pecado de qualquer pessoa que seja, usando aqui. E eu estava ontem e alguém me mandou uma mensagem. Você viu o que o seu amigo, você viu o que o amigo do seu amigo fez? E eu estava, confesso, meio que por fora, né? E aí eu fui ler. E eu entro aqui hoje na minha live com muita tristeza. Que hoje, para as pessoas se arrependerem de traições, não são traições, uma queda, caiu, não faz diferença, mas são traições de anos cultivadas dentro da igreja, traições cultivadas por lideranças, traições cultivadas por pastores, por cantores, seja lá quem for. Não estou aqui para falar
de traição só de grande liderança, porque tem membro que também trai. E a traição, aos olhos de Deus, para mim, gente, não importa se foi o membro, se foi o pastor, se foi o quase membro, traição é traição. Tanto é que quando uma pessoa do meio secular é traída, ela também carrega sequelas da traição o resto da sua vida. As fontes consultadas também apontam a existência de um plano de assassinato no seio familiar. Há relatos de que o filho se considerava herdeiro único, ignorando a existência da irmã Kelly, em razão de sua condição de saúde. Com a mãe isolada e o pai moralmente enfraquecido, o plano estaria completo. Diante das informações levantadas, Raquel Viegas solicitou exames de DNA das 3 crianças de Luciana, por suspeitar que uma ou mais possam ser filhas de Salles Batista. O tema é tratado internamente com extrema cautela, dada a gravidade das implicações familiares e morais. Ao confirmar os fatos, Raquel levou o caso aos dirigentes da Igreja Assembleia de Deus Missão, que pediu tempo para apuração interna, numa tentativa de evitar um escândalo público envolvendo a cúpula da denominação durante a eleição da convenção que ocorreu no início desse mês. E isso eu posso falar sobre traição, eu posso falar sobre traição. Já fui exposta aí porque fui traída, já fui perseguida pela mãe da amante. É muita coisa, é muita coisa. Mas vamos lá falar da nossa igreja. Você sabe o que acontece? Muitas vezes, não são poucas vezes, quando um obreiro, um pastor de determinada convenção peca e ele é descoberto, ele só é tirado de um lugar e colocado no outro. Não é tratado, não é confrontado, não é corrigido, ele simplesmente é tirado de uma região, levado doente para outra igreja. Ele vai viciado para outra igreja. Antes, para você se batizar, se você tivesse qualquer tipo de vício, você já nem podia ser batizado. Quem dirá pastorear? Vanilda, você não tem moral para falar sobre isso porque você é divorciada. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho moral e por muitas vezes as pessoas tentaram tirar o meu lugar de fala pelas coisas que eu já passei na minha vida. Entendeu? Hoje eu amanheci assim, com uma dor na minha alma, pela mãe e pelo filho de um pastor de uma grande igreja. Inclusive, esse mesmo pastor já meio que barrou pessoas porque eram divorciadas de cantar na igreja. Por que acontece isso? Um divorciado não pode cantar em determinados lugares, mas alguém que mantém uma relação extraconjugal que está no comando. É o famoso julgar para não ser julgado, né? Essa frase, não julgueis para não ser julgado, é que enquanto você está julgando, os olhos das pessoas estão desviados daquilo que você está praticando, que você está cometendo. Eu amanheci com meu coração doendo por essa mulher. E já falei em outras lives, parem de expor as suas mulheres. Você sabe o que eu vi ao decorrer de alguns anos pra cá? O marido trai, o marido é descoberto com a amante e ele coloca a coitada, a coagida da mulher do lado. Estou aqui para pedir perdão, tá aqui a minha esposa. Ainda leva a esposa para expor ela ao ridículo. Eu espero que as mulheres acordem. Mas e o perdão? Perdoe e suma. Vá viver a sua vida. É o que todo mundo briga comigo, mas você não é obrigada a passar por tanta humilhação. Porque quando você descobre uma traição, já é a primeira humilhação pessoal. É a sua estima que é abalada, que é atingida, porque geralmente, quando alguém faz isso, ele vai no mais baixo nível de pessoas. Entendeu? Durante as apurações surgiram informações de que a Assembleia de Deus Missão de Marabá acumula uma dívida estimada em 500 mil, valor que teria desaparecido dos cofres da igreja sem qualquer explicação até o momento. Essa informação vem aprofundando a crise e alimentando a revolta interna. Fontes relatam que Kenneth supostamente seria usuário de drogas, o que justificaria os seus pedidos por dinheiro para o pai. Entendeu? Tivemos um outro caso, e esse eu vou ter que falar. Eu fui convidada para cantar na igreja daquele pastor que matou a nora, se vocês não sabem. 2 meses antes dele matar a nora, porque a nora ameaçou expor o caso, que para mim também ela, ameaçou ele de expor o caso,
ele, para não ser exposto e não perder o cargo, ele preferiu matar, cometeu aí, né? Ah, mas Davi, aí vai usar o caso de Davi, adulterou, mandou matar Urias. A espada nunca se apartou da casa de Davi. Nunca se apartou da casa de Davi. Agora, o que mais me dói, gente, é que uma só pessoa, ela traiu duas pessoas, as duas pessoas mais importantes da vida dela. Esposa e filho. Esposa e filho. Pela lei, deixa eu falar para vocês, pela lei, uma nora não pode casar com o sogro, uma mulher não pode casar com o filho do sogro, é pela lei do Brasil, pesquisa aí, não pode contrair matrimônio. Aí eu te pergunto, gente, o que é que tá acontecendo com a gente, tá? Aqui não tô defendendo mulheres traídas, eu tô defendendo eu tô defendendo quem é traído. E nesse caso foi uma traição dupla. Traiu a esposa e traiu o filho. Eu não sei como ficou a cabeça desse pai lá atrás que matou a nora, para que ela não contasse para o filho e para a esposa. E quando eu estive lá, nós fomos para um restaurante, vou falar, e no meio do restaurante estava tocando uma música secular do pastor que matou a nora. E eu fui lá, já tinham falado para mim, pelo amor de Deus, Vanilda, não venha maquiada. Vanilda, pelo amor de Deus, dependendo da roupa. Quem pregou no dia foi o pastor Nerildo Acioli. O culto tava uma benção. Pastor muito rígido. Aí tava tocando uma música secular no restaurante. Ele bateu na mesa e disse assim: vamos embora, esse ambiente não é um ambiente para crente. Por causa da música. Esse ambiente já estava com caso com a nora. Então eu acho que tá na hora da gente orar, para pedir para Deus nos mostrar, para nós mesmos. Senhor, nos corrige naquilo que nós estamos errados. Cura a nossa alma e faz a gente sentir vergonha do nosso pecado. Eu tô falando de todo o meu coração e não é para me aparecer, porque eu não sou perfeita. Eu não sou uma pessoa que tenha, na cabeça de muitas pessoas, tenha moral para falar sobre certos assuntos, porque eu já passei por divórcio. Mas eu tô aqui para falar para vocês a que ponto chegamos no temor a Deus, a ponto de alguém ter que contratar um detetive, porque não temos mais temor, não temos mais medo. Deus pode falar, Deus pode usar profeta, Deus pode chacoalhar, Deus pode falar que vai expor o caso, que vai... Onde é que está o temor? Há também informações de que ele estaria se preparando para deixar o Brasil e se mudar para Portugal. O impacto do escândalo é profundo. Pastores, obreiros e fiéis avaliam deixar o ministério, alegando quebra de confiança, crise moral e colapso da credibilidade institucional. Em nota oficial, a Igreja Assembleia de Deus em Marabá confirmou a saída de Sales Batista, esclarecendo que a instituição já se encontra em processo de transição para a escolha de um novo presidente, conforme previsto em seu estatuto social, com acompanhamento da convenção estadual. A nota também convocou os membros para um período de oração e jejum durante o fim de semana e enquanto durar o processo de transição. O pastor Sales Batista, ao ser contatado, afirmou estar doente e disse que no momento não irá se pronunciar oficialmente sobre o caso. Mas Sales divulgou no Instagram uma nota de esclarecimento, por meio da qual pediu perdão a todos os fiéis que de alguma forma se sentiram entristecidos, confundidos ou feridos pelos acontecimentos. A profanação que tu escondes vai ser revelada publicamente. Repete, haverá o rebuliço! Mais uma vez, haverá o rebuliço! Eu não sei quanto tempo esse pastor veio mantendo esse caso, mas essa profecia não mexeu com ele. A palavra não mexeu com ele, porque a mente já está cauterizada. Eu imagino agora a cabeça da nora traidora, com toda essa exposição da mídia, com toda essa exposição de... A igreja que perde, a igreja não vai perder, porque Deus vai ter misericórdia da igreja dele, da noiva dele, né? Da noiva dele. Mas é lamentável o tanto que a mídia está comentando sobre isso, e eu também não posso me calar, porque quando acontece alguma coisa, a gente vai correndo para comentar sobre político, a gente vai correndo fazer boicote, a gente vai correndo fazer um monte de coisa. E nesse caso, eu não posso me calar. Ah, você tem telhado de vidro? Eu não tenho, porque todo telhado que eu já tinha, já quebraram.
todo o telhado que eu tinha, de tanta pedra, nem telhado eu tenho mais. Nem telhado eu tenho mais. Ah, você tem telhado de vidro? Não, não tenho nem de barro, nem de pedra, nem de vidro, nem de nada. Porque chega uma hora na nossa vida que a gente mesmo tira os telhados de cima de nós. E eu fico aqui pensando, você que passou por um divórcio, mas você que saiu exatamente porque não aguentou traição, porque não aguentou o adultério, e mesmo assim foi apedrejada. Você sabe qual é a frase que eu mais escuto? Fulano não chama você para cantar porque você já é divorciada. Mas a maioria das igrejas que me impedem de cantar acaba acontecendo escândalos de adultério. E a partir do momento que as convenções não tratam, tá? Ah, você está generalizando. Não estou generalizando, mas nós assistimos muitos casos de pastores que foi confessado, foi descoberto, pegou o pastor de um lugar e levou para o outro. Não tratou, não tirou o cargo, não impediu, ele não deixou ele sentado para reaprender, para ser reensinado, para fazer ressocializar na vida espiritual. Sabe o que é ressocializar? Ressignificar qualquer palavra que você quiser para ser tratado, porque ninguém quer. Você sabe o que os traidores fazem? Ah, eu posso falar. Eles vão lá, colocam um versículo bíblico: não julgueis para não ser julgado, porque Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Aí você sabe o que os crentes fazem para agradar o traidor? Eu já passei por isso, e amigos meus que estão aqui, você sabe o que eles fazem? Eles vão lá assim: força, meu amigo, Deus é Deus de segunda chance, Deus é Deus de segunda, de terceira, de quarta. Mas dependendo da palavra que você vai emitir para quem traiu, você está dizendo assim: fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, Deus vai, né? Deus vai te ajudar, vai te dar uma outra chance, Deus vai te abençoar. Agora, né? Vai sair um monte de coisa. Como a menina tá falando assim, aqui é onde eu moro, câmeras descobriram que o próprio filho levava a nora para se relacionar com o pai. Então, até onde a verdade? Eu quero não acreditar que isso acontecia. Porque se isso acontecia, misericórdia. Aí é pior do que a gente pensava. A verdade é que o amor, quando a gente fala o amor de muitos se esfriaram, não é só quem mata o corpo. É quem mata a alma, quem mata a estima, é quem mata a moral, é quem julga sem saber, é quem põe mais peso em cima de quem já carrega um fardo de pedra. A cruz é de madeira, mas a gente às vezes carrega fardos de pedra para tentar chegar, para tentar caminhar, para tentar levantar a cabeça, para tentar ir para algum lugar. Então, o meu repúdio não vai mudar nada do que já está, do que já aconteceu. O meu repúdio não vai mudar nada do que já fizeram, mas eu lamento por qualquer pessoa que foi traída. Eu me coloco no lugar de qualquer pessoa que descobriu uma traição onde verdadeiramente não tinha como evitar. Agora, lideranças, pastores, cantores, membros, né? Porque é muito fácil a gente apontar somente a liderança, né? A gente apontar só pastores. Mas o que tem de crente, né? Porque aquela passagem que diz: e vindo os filhos de Deus, veio também Satanás. E é no meio do povo de Deus, é entre os filhos de Deus que Satanás também anda, né? E ele vem disfarçado de nora, de amigo, de amiga, de colega, de crente, de obreiro. Ele vem disfarçado de qualquer coisa. E quando você vai confessar, quando você vai pedir socorro para alguém do que está acontecendo, a primeira frase que você vai ouvir é: não exponha, não escandalize a obra. É como se alguém estivesse dizendo para você: morra por dentro, seja esmagada por dentro. Morra você, quem não pode morrer é a convenção. Morra você, quem não pode se escandalizar é a convenção. A noiva de Cristo, ela não precisa de defesa. A noiva de Cristo tem um rei poderoso, maravilhoso, bendito, que ele abraça sua noiva.
tá? Que ele abraça a sua noiva. Quem precisa de defesa são os homens. Eu tô falando de homens agora, porque a noiva de Cristo, ela não vai morrer porque pessoas safadas, ordinárias, cretinas, mesquinhas, não honraram o que Deus lhe deu. Eu ontem li no post de uma pessoa e ela disse assim, olha, fulano peca e eles pedem oração na igreja para que Deus tire o diabo do couro do pastor que pecou. Eu fui lá e respondi, essa oração não é por ele, é pela igreja, que querendo ou não, igreja instituição, igreja pessoas, né? A igreja, pessoas, membros, sofrem porque elas colocam toda a sua confiança numa liderança, porque elas acreditam que os pastores estão ali para guiar o seu rebanho. Mas a Bíblia diz também, ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Agora eu estou falando de ovelhas. A noiva, corpo de Cristo, é uma coisa. As ovelhas que fazem parte desse corpo, tem como dispersar? Tem. Fazendo o quê? Ignorando a fé da pessoa, ignorando aquilo que a pessoa acredita. Mas nós temos que nos preparar, porque Jesus realmente vem buscar a sua noiva. Essa limpeza precisa ser feita? Sim. Mas quem vai limpar? Deus vai varrer. Eu não creio que ele vai varrer. Ele vai nos dar sinal de que nós precisamos varrer e limpar o nosso altar a cada dia. Nós precisamos perceber onde estão apenas as cinzas, tirar a cinza do altar e colocar uma lenha para queimar novamente o fogo do Espírito, o fogo do temor a Deus. Porque eu não consigo entender uma pessoa que está há tanto tempo liderando uma igreja, ouvindo profetas falar, que perdeu totalmente o medo da correção de Deus. Talvez seja o reflexo da correção que nós estamos vivendo pelos homens. E outra, irmão, a pessoa pecou, para de bajular a pessoa, o traidor, deixa ele ser tratado por Deus. Eu, quando sofri, eu vi amigos meus que sabiam tudo que tinha acontecido e lá, força, Deus vai não sei o quê, como se a pessoa que traiu fosse o coitado. Não que quem é traído é o coitado, mas eu fico assim olhando, eu digo, ninguém quer ser tratado, ninguém quer ser tratado. Eu não quero ser tratado, você não quer ser tratado, mas a gente quer que as pessoas sejam tratadas. E eu deixo aqui para vocês, eu sei que talvez não há uma sequência fiel naquilo que eu quis falar, mas para você que ficou até o final, eu peço oração pelas mulheres, pelos filhos, pelos homens que foram traídos, tá? E aí a gente sai de um relacionamento onde nós somos os traidores, onde às vezes a gente cometeu traição, a gente sai como se nada tivesse acontecido, aí a gente quer justificar. Segue a sua vida, peça misericórdia para Deus, mas não fica querendo apagar a sua traição simplesmente porque você é digno de perdão. Você é digno de perdão, você é digno de perdão, mas o peso da traição, ele é tão sujo e tão mal e tão pesado na vida de quem trai, que é uma marca que a pessoa carrega a vida inteira. E quem foi traído não é diferente. Quem foi traído carrega marcas que de vez em quando faz com que você se assuste, até com quem não quer fazer nada por você. Até quem chega para te abraçar, quem chega para te acolher. Vamos orar? Vamos orar. Irmã, a gente não pode julgar. Gente, não precisa julgar. Não precisa julgar. Não se trata de julgar as pessoas. Se trata de você entender. Se trata de você entender que enquanto nós não olharmos para nós e pedirmos misericórdia para Deus, Senhor, não me deixes cair em tentação. Essa é a oração do Pai Nosso. Eu não quero passar por isso, eu não quero chegar a esse ponto. Nós estamos tendo muito mais maus exemplos do que bons exemplos. Esses tempos atrás, quando eu disse que a igreja teve uma grande culpa na derrota de um político, quase me mataram, porque eu sou de direita e não defendi certas coisas, porque eles gostariam que eu fosse pela massa, e eu não vou pela massa.
Se tem uma coisa que a Vanilda não vai, eu não vou pela massa. Eu falo só quando o meu coração tá cheio, e independente de ser, tá? De direita, de esquerda, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, eu vou dar a minha opinião mediante aquilo que eu acho que extrapola aquilo que a gente precisa. Aproveitando essa questão, a igreja, quando ela... Instituição, tá, gente? Eu não tô falando da noiva de Cristo. A igreja, instituição, quando ela extrapola nas suas coisas, o que fizeram? Traíram o momento da palavra. Os pastores estavam pregando, eles eram obrigados a calar a boca para receber políticos entrando e começaram a gritar nome de políticos no meio da palavra. Isso para mim também é uma grande traição, até com o estatuto da igreja, uma falta de respeito com a própria igreja, e eu não vou bater palma para isso, entendeu? Agora, o que me entristece é, como divorciada, eu já fui impedida de cantar em alguns lugares onde os próprios pastores estavam mantendo relações extraconjugais, né? Muitos casos, eu já ouvi, irmã Vanilda, infelizmente, conversamos com o nosso pastor, você não vai poder vir porque você é divorciado, e o nosso campo não aceita o divórcio, mas aceita a traição, mas aceita adultério, aceita tantas outras porcarias, pastores vendidos. Ah, Vanilda, você está generalizando? Não, eu não estou generalizando, porque existem homens de Deus. O escândalo resultou no afastamento do pastor Sales Batista, que deixou a presidência após 22 anos à frente da igreja em Marabá.